Carlinhos, ex-vereador de Petrolândia e presidente do Diretório Municipal do PTB. A gente apoia a pré-candidatura de Fabiano Marques a prefeito de Petrolândia e a pré-candidatura de Rogério Novaes a vice-prefeito de Petrolândia. A gente apoia porque confiamos nos dois jovens petrolandenses que irão fazer uma administração de inovação no nosso município. Olá pessoal, boa noite. Quero primeiramente agradecer a todos vocês, todas as pessoas que estão hoje nos acompanhando, seguidores do Instagram, Facebook, YouTube, né? Agradecer pela última Fala Petrolândia, a edição que foi um sucesso, né? Onde a gente falou sobre mobilidade urbana. E a gente hoje está falando, né, Rogério, sobre um dos temas principais em qualquer administração. Mas antes de falar do conceito do tema de hoje, eu quero agradecer a sua presença aqui, como sempre. Tem sido já uma regra, toda terça-feira, às 19h30, a gente está aqui se encontrando e debatendo a nossa Petrolândia. Então, eu passo para você a palavra, né? Agradeço desde já você estar aqui hoje. Boa noite aí a todos os internautas, né? Eu é quem agradeço, Fabiano, né? Da gente estar sempre debatendo os assuntos pertinentes ao nosso município e o Fala Petrolândia vem sendo um sucesso de uma forma como a gente sempre fala nas anteriores, a gente vinha dizendo e vamos continuar falando que é uma forma da gente poder abraçar o povo mais perto, né? Já de longe, mas pelo menos dentro da casa do cidadão petrolandense. De longe, mais de perto, né? E debater os assuntos, né, que são importantes para o nosso município. Então, eu acho que, primeiramente, agradecer a Deus, né? Segundo, a todos os internautas, as pessoas que vêm compartilhando essa situação, as pessoas que vêm fazendo os questionamentos, mostra que realmente tem preocupação com o nosso município, que está vendo o descaso que se encontra e que realmente vê uma mudança e uma esperança de dias melhores. Agradecer também aí pelo vídeo aí do amigo Carlinho, né, que uma grande figura, um grande vereador que deixou muita falta aí na Câmara de Vereadores de Petrolândia, no Legislativo, um cara muito organizado, um cara bom, né, um cara que sempre lutou e que mostrou o trabalho ali na Câmara Legislativa. Então, um abraço ao meu amigo Carlinhos e dizer que estamos juntos e agradecer pela sua confiança, Carlinhos. Pois é, Rogério, eu fiquei muito emocionado com o vídeo de Carlinhos, porque Carlinhos é uma verdadeira história política de Petrolândia. É um cara que tem credibilidade, foi vereador por 4 mandatos, né? Saiu da cena política, né, do mandato de vereador, mas continuou sendo político, né? E hoje a gente tem essa grata, a gente tem essa satisfação, Rogério, de contar com uma pessoa dessa, um depoimento de Carlinhos, do Banco Carlinhos, que o pessoal chama Carlinhos, ex-vereador, para mim é Carlos Alberto. É como se fosse, eu sempre chamo ele, fala Carlos Alberto, é aquela pessoa que sempre passa credibilidade, não só para a sociedade, mas como para nós políticos, que somos mais novos, mais jovens, que estamos entrando nisso aí, né? E isso para a gente engrandece, né? Obrigado, Carlinhos, por oferecer esse seu depoimento a gente. Isso é de grande valia para o objetivo não só nosso, de Fabiano e de Rogério, mas de qualquer pessoa que pense em governar Petrolândia, porque você é uma pessoa que tem credibilidade e conhece cada canto do município, foi vereador, conhece as leis, então eu só tenho a agradecer a você. Uma das coisas que eu sempre admirei, né, e admiro o Carlinhos, antes de eu ser vereador, eu já admirava, né, pela forma dele se expressar. É um cara muito duro, seco nas palavras. Sempre passou aquela impressão de ser o nosso pai, né? Isso, aquela pessoa, figura paterna na política. Firme. E uma das coisas que me admirava ele, que se você pegar hoje, Fabiano, você foi vereador 4 mandatos, né? 4. Eu fui 1. Se eu pegar
o que eu fiz dentro da Câmara hoje em casa tem bastante documento, mas não está organizado como o Carlinhos. Se ele pegar do primeiro dia, ele sabe onde está o primeiro ofício. Então ele é muito organizado, é um cara competente e organizado. Então, assim, a gente vai ter outras oportunidades onde a gente quer até em outro Fala Petrolândia ter a participação de Carlinhos, não só de Carlinhos, como outras lideranças políticas de Petrolândia, né? Dizer a vocês que todas as quintas-feiras o nosso Instagram e Facebook vai estar aí colocando novos vídeos de pessoas que acreditam, né, que Petrolândia pode mais. Então, vamos para a live, né? Hoje, a educação, como eu falei anteriormente, um dos pilares de qualquer administração, né, Rogério? E a gente que foi vereador, a gente sabe, né? Tudo passa pela saúde e pela educação. E a educação, o conceito que a gente tem de educação é que quem fala em educação, quem quer ser gestor, ele tem que pensar primeiro no aluno, no professor e também investimento no futuro de Petrolândia, porque educação, a gente acredita e tem a consciência que é investimento, a palavra principal, investimento. É como diz o nosso amigo Evaldo, professor, não são gastos, são investimentos. Exatamente. Né? Quando você investe na educação, você não está gastando, você está investindo no futuro da sociedade. Rogério, o povo de Petrolândia nos conhece, tanto eu como minhas irmãs, minha mãe, meu pai, que é falecido hoje, mas eu tenho uma coisa na minha cabeça que nunca saiu, que quando meu pai, que era agricultor, era reassentado, era assentado na Barreira Velha e foi reassentado no projeto Apolônio Salles, e a gente sabe que muita gente recebeu dinheiro de indenização, né? Comprou carro, comprou F4000 D20 naquele tempo, 88, 89, casa, tal. E o meu pai, ele não investiu muito nisso. O meu pai, com 4, 5 anos, já estava sem dinheiro, mas estava com o maior investimento do mundo, que era na educação dos seus filhos. Né? Muita gente perguntava, Vavá, você investiu em quê? O seu dinheiro da indenização. E ele dizia claramente, eu investi na educação de meus filhos, que com certeza isso aí vai dar um bom retorno, não só para mim, mas para eles próprios, para os seus filhos, os meus netos, meus bisnetos e por aí vai. E a gente sabe que ele estava certo, Rogério. Ele estava certo. E quem pensar que educação é gasto, está errado. Educação é investimento. Com certeza. Mas vamos para a primeira pergunta, porque o tempo é pouco e só temos 1 hora, acho que agora só em 50 minutos, mas vamos começar aqui. Vamos tentar ser objetivo nas respostas para todos vocês. Pergunta internauta, Instagram, Henrique Arlan. O fardamento e os materiais escolares seriam uma das prioridades da gestão de vocês? Alan, essa pergunta sua foi uma das mais importantes que eu vi aqui. Eu observei, né, tive um acesso aqui hoje durante o dia, assim que fechou a caixa de perguntas, e eu achei uma das mais importantes e pertinentes. Tanto eu como o Rogério, mostrei agora há pouco a ele, né, porque nas nossas andanças e nas nossas conversas, né, Rogério, o que a gente tem conversado com as pessoas sempre é que você tem que ter um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. E a curto prazo, a gente sempre tem dito que para falar em educação, você tem que pensar como se você fosse aquela pessoa, aquele pai de família, né, Rogério, que tivesse 3 ou 4 filhos, tivesse lá desempregado, sem poder aquisitivo e ter que ser obrigado a comprar uma farda para o seu filho, que hoje é exigida, a comprar o material escolar, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, Alan, para entender a educação, qual é a principal reivindicação do povo. Então, é um dos principais pilares, é uma
das principais, um dos principais objetivos que qualquer gestor vai ter que fazer. E é nosso pensamento, meu e de Rogério, né, que a gente pensa e tem a certeza que Petrolândia, a partir de 1º de janeiro, já tem que oferecer fardamento, material escolar e uma merenda de boa qualidade para todos os alunos da rede escolar de Petrolândia. Não é isso, Rogério? Com certeza, Fabiano. O Alan fez um questionamento onde a gente vem passando por essa dificuldade há um bom tempo, né, no nosso município, sobre o fardamento escolar, né, e material escolar. Eu, por exemplo, que moro na zona rural, tenho 3 filhos, todos 3 ensinam na rede pública, né, e os materiais que chegam lá ainda tem, até isso, ainda tem uma diferença dos daqui da cidade. Então, acho que essa pergunta também é pertinente nessa situação. Eu acho que tem que oferecer material e de qualidade. E na data certa. Não você dar um material escolar no mês de maio para junho, não você dar um fardamento a cada 4 anos, no ano da eleição, como você costuma ter feito aqui. Então, assim, eu acho que todo ano tem que ter essa obrigação do município, para que a gente possa realmente, como você bem falou, e a gente vai usar muito essa palavra, para fazer um investimento na educação, a gente tem que ser muito seguro de si e não deixar que falte a merenda escolar, que é essencial, que muitas vezes o aluno vai para a escola, é sua única refeição, né? Dentro da zona rural, eu conheço situações como essa, ele vai também pensando nessa refeição. Então, uma merenda escolar de qualidade, qualquer gestor que venha gerir nossa cidade, que venha ser realmente eleito aí, ele tem que pensar e fazer isso, tá certo? O fardamento escolar não é obrigatório? Então, vamos dar essa prioridade a essas pessoas carentes, dar essa situação para que o nosso município consiga, sim, ter uma excelente qualidade na parte do ensino. Com certeza. A gente tem essa consonância, né, e essa convergência de opinião, né? Entre eu e Rogério, a gente pensa da mesma forma. Acredito que durante 4 anos, a gente legislou na Câmara, né, uma legislatura aí de 2013 a 2016, né, Rogério? E a gente observa muito isso, né? A gente era cobrado muitas vezes, quando vereador, um pai de família chegando e dizendo: me deu dinheiro para eu comprar esse caderno. Um caderno, meu filho, isso aí, meu amigo, isso aí mata qualquer pessoa, né? A Fabiano, gente sabendo que isso é direito. Eu me lembro quando fala nessa parte, que eu fui aluno na Barreira Velha, eu andava 9 quilômetros a pé. A sandália faltava metade e o short era costurado, frangido, como é que a gente dizia, né? Na bunda, com licença da palavra, mas era frangido na bunda. E ia 9 quilômetros a pé para poder fazer minha 5ª série e fiz a 6ª série. E o meu maior presente foi saúde de João na nuca. Eu jamais vou esquecer, tenho ela como uma pessoa de casa, de família, porque... Nossa amiga tia Uda, né? Ela chegou e disse: eu vou te dar uma calça, aquelas calças aí, depois disse: eu vou te dar o conga, né? E vou te dar a camisa, fardamento. Quem me deu o primeiro fardamento, me deu minha primeira mochilazinha para eu andar, foi saúde de João na nuca. Então, até hoje, isso ficou guardado em minha memória. Então, é como a gente fala, quando você tem algo de melhor, que você pode realmente mostrar ao seu povo que está dentro do caminho certo, você esquece as coisas ruins e leva como exemplo para a sua vida. Então, esse é um exemplo que eu trago na área da educação. Jamais vou esquecer de falar isso. Saúde, para mim, foi uma pessoa que vai ficar inesquecível o resto da minha vida. Pois é, Saúde, a mãe do nosso amigo Dr. Maguinho. Gente, né? fina também. Esposa de Marcão, né? Mãe de Marquinhos, de Marlinho, né? Nossos amigos aí. Então é isso, Arlan. Não sei se conseguimos responder a sua indagação, mas a nossa intenção, o que a gente acha que um próximo gestor deve fazer é nessa direção. É prioridade, sim. Né? Prioridade máxima. Se é prioridade, na pergunta dele, é prioridade, sim, de qualquer gestor. E quando a gente fala prioridade máxima, né, Rogério? É para ser a partir do início do ano letivo de 2021. Mas vamos para a segunda pergunta, não sei como é que está nosso tempo aí. Pergunta do internauta do Instagram, Luiz Ricardo. Escolas com horário integral é uma meta para o governo de Fabiano e Rogerinho? Veja bem, Luiz Ricardo, a gente não pode, até a legislação eleitoral não permite
que a gente diga governo de Fabiano e Rogerinho, né? Mas como a gente está aqui num bate-papo com a população, né, e ouvindo vocês, as indagações, debatendo propostas, né, a gente não poderia deixar de responder a você sobre isso. Hoje, no município de Petrolândia, existe uma escola em tempo integral, que é a João Rodrigues, né? Então, o próximo gestor, é lógico, ele tem que estar sintonizado com isso. Qual é a intenção que tem que ter o próximo gestor, né, Rogério? E a gente já tinha conversado sobre isso. É aumentar a capacidade, né? Diante da demanda que for aparecendo, a gente sabe que a Escola João Rodrigues hoje, ela, para ser adequada à escola integral, ela tem que ter uma quadra coberta, que ainda não tem. Ela tem que oferecer as práticas esportivas, as outras práticas, para que o aluno, quando chega lá às 7h30 da manhã, né, que for terminar o período de estudar, tem um lanche, né, tem um horário de descanso, que ele vai sair de tardezinha, a própria escola ofereça essas práticas esportivas. É isso, o conceito é isso de escola em tempo integral. Então, isso aí você pode ficar tranquilo, que o próximo gestor, ele tem que ter um olhar, né, com carinho para essa área aí, que é aumentar. Se a escola João Rodrigues de Almeida está ofertando poucas vagas, que seja ampliada e que seja adequada com não só uma quadra coberta, mas com outras opções de práticas esportivas. Porque, na verdade, quando a gente fala em tempo integral, né, a gente tem que ver que não é só chegar lá e copiar, e escrever. Então, o aluno ele tem que ter o tempo de interagir de outras formas. E tem que ser oferecido uma estrutura que realmente possa essa pessoa desenvolver várias outras atividades. Então, é interessante, eu acho que sabe, Fabiano, acho que é muito interessante essa escola em tempo integral. Agora, desde que ofereça realmente qualidade para que aqueles alunos possam fazer várias outras atividades, e não só ler e escrever o dia todo. Exatamente, Rogério. E é isso que a gente vem falando e batendo na tecla sobre a educação integral, que, diante da demanda, que é como a gente falou aqui, né, o pai do aluno ou o próprio aluno, ele vai ter a escolha, a livre escolha de dizer se quer participar de uma escola, ser inscrito numa escola de horário integral ou não, né? Porque hoje também há pesquisas já concluídas aí que dizem que o aluno ele só precisa de 2 ou 3 horas, né, de ensinamento. O resto seria para descanso, para práticas esportivas e outros afazeres. Então, eu acho que respondemos a sua indagação. É sim, né, a escola integral é sim uma prioridade também no governo, que vai se estabelecer em janeiro de 2021. Quem quer que seja o próximo gestor. Adriana, nossa Adriana de Cornélio, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, nossa amiga. Um abraço, Adriana. Né? Tem aqui uma indagação. O sonho de termos um Instituto Federal e Universidade Pública será realizado no próximo governo? Adriana, eu vi que a sua pergunta aqui, ela está inserida em uma outra pergunta. Então, quando a gente for responder a pergunta de Vanúzia e de Alessandra Souza, vai ser mais ou menos, basicamente, o conteúdo da sua pergunta também. Então, desde já, a gente já agradece, né, Adriana? Você está aí nos ouvindo, escutando as nossas propostas. Você é uma pessoa que a gente vê que tem uma grande bagagem, né, na educação de Petrolândia, também no sindicalismo, tudo isso. E é da área, né? E é da área, né? Então, também, Rogério, a Adriana, desde a primeira live, que acompanha nossas propostas, as nossas conversas, os nossos debates, né? Fabiano, acho que
quem não acompanha é aquele que não tem, me perdoe os que não acompanham, né? Mas os que não acompanham é o que não tem o interesse realmente de ver o desenvolvimento de Petrolândia e de debater e ouvir e também fazer os questionamentos como está sendo feito aqui no nosso município. Eu acho que é de suma importância. Eu acho que se teve uma coisa que nasceu e que a gente vê que vem crescendo a cada dia e que o povo vem aderindo, porque vê que realmente a política hoje vai ser decidida, vamos dizer assim, para ouvir as pessoas, vai ser através das redes sociais, porque infelizmente com essa pandemia não vai ter aquele olho no olho, né, como a gente sempre fez. Exatamente, e é o que a gente vem falando sempre, e não fala Petrolândia, né, Rogério? Que é uma oportunidade de a população conhecer os seus candidatos. Porque não só é assim dizer, fulano fez isso, fulano vai fazer aquilo, e dizer que vai fazer e acontecer, sem saber de onde vai tirar o dinheiro, sem saber de que forma vai fazer, o que custa tal ação, porque tem que saber o custo. Muitas ações não só é comprar, não, você sabe que tem que ter o custeio. Né? Quando você constrói uma escola, não só é construir, você sabe que vai ter que contratar o professor, a merendeira, o auxiliar de serviços gerais, o porteiro, tudo isso. Né? Então, logística em geral, né? Existe uma palavra falada custeio. E a gente tem ficado muito feliz, tanto eu como o Rogério, né, que esse Fala Petrolândia está sendo muito falado, está sendo muito festejado, né, posso dizer assim, pelo povo de Petrolândia, porque quando eu saio nas ruas, Rogério, e eu sei que você também da mesma forma, pessoal, só vai ter hoje? Vai. Na terça-feira que não teve, o pessoal me perguntou, por que não vai ter hoje? Eu digo, porque não dá para concorrer com São João. Mas, vamos... Adriana, a sua pergunta vai ser respondida daqui a pouco, porque a gente engloba tudo de uma vez só. Né? Vamos para a próxima. Pronto, é agora mesmo, né? Pergunta do internauta Vanúzia Santos. Quais são seus projetos para a educação pública de Petrolândia? Vanúzia, eu acho que essa pergunta eu vou responder, eu e Rogério, a gente vai responder praticamente respondendo a sua, né? E a de Alessandra Souza, onde ela pergunta: reativação de institutos federais e universidades em nossa cidade, como ficará? E aí tem outra também da internauta do Facebook, Lidiane Santos, que ela pergunta, em relação à implantação de uma universidade pública em Petrolândia, como pode ser realizada? E agora tem a de Adriana, onde fala, o sonho de termos um Instituto Federal e universidade pública será realizado no próximo governo? Pronto, eu acredito que aí, né, Rogério, existe basicamente o mesmo conteúdo na resposta, não é isso, Rogério? Lógico. Então, o que é que a gente pensa em relação à educação de Petrolândia? Como a gente já vem falando anteriormente, a gente sabe e tem consciência, tanto eu como o Rogério, que os dois principais pilares de qualquer administração são a saúde e a educação. É tanto que a gente debateu hoje à tarde aqui, Adriana e os outros que me perguntaram aqui, que é uma pasta tão grande, né, que abrange tantas as coisas que ela poderia ser subdividida em 3 ou 4 partes, né? Educação rural, educação, né, a parte de segundo grau, a parte de curso superior, educação infantil, né? Tudo isso poderia ser dividida. Como a gente tem 1 hora só, vamos tentar ser o mais breve possível, mais objetivo possível. Vamos tentar explicar o que a gente pensa da educação toda vez eu quero falar de saúde, né? Da educação pública de Petrolândia. A educação pública, você para começar a entender, você tem que saber que tem a parte quando a gente nasce, vai para a creche, depois vem a educação infantil, depois vem o Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, depois vem o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, aí depois vem a parte que é da alçada do Estado, né, que é o 2º grau, depois vem a alçada do governo federal, né, Rogério, que são faculdades e universidades, 3º grau, né? Então, tudo isso a gente tem que se desenvolver. Mas para quem quer ser gestor de uma cidade,
o próximo gestor ele tem que saber dividir. Nós, eu e Rogério, a gente pensa que Petrolândia precisa, primeiro, vamos começar lá de trás, de mais creches, onde o próximo gestor ele tem, Rogério, né? A gente tinha conversado sobre isso, que pegar os recursos do FNDE, que tem em torno de 400 e poucos mil, né, liberado para conclusão daquela creche que nunca começou e desandou, que é ali ao lado da escola 6 de março, né? Depois disso, ao longo do tempo, depois de concluir ela, a gente tem a necessidade de mais uma creche entre o bairro Novo Horizonte e o bairro Nova Esperança, e também a gente vai falar, que em outra pergunta aqui, né, Rogério? Aquela questão da creche na zona rural, isso aí vai ficar para depois. Depois a gente vai falar. Então, falando de creche, é essa a necessidade hoje. Aí depois vem a educação infantil, que a gente também acredita que há de ser... Petrolândia hoje precisa da construção de uma escola de educação infantil, né? Aí depois vem do 1º ao 9º, que todo mundo já sabe. E então, o que a gente pensa da educação pública, né, depois que a gente subdividiu, como o Arlan perguntou da primeira vez, primeiro, fazer o principal e o mais imediato, né, Rogério, que é uma merenda de boa qualidade, um fardamento para os alunos, né, e material escolar. Isso aí, aliado à climatização de todas as escolas do município, sem excluir zona rural, né, de uma maneira que englobe zona rural e zona urbana, isso aí também deve ser uma das prioridades máximas de qualquer gestor a partir de 1º de janeiro. Não é isso, Rogério? Com certeza, Fabiano. A gente tem que ver no âmbito total do município, né? Que é aquela velha frase que eu gosto de dizer. Vamos deixar essa discriminação da zona rural, porque nós lá somos sempre os últimos. É o que a gente vem falando. Todas as situações. Né, todas as lives a gente vem falando e defendendo o tratamento igualitário de zona rural e zona urbana. Nós não temos o pretexto de sermos os primeiros, não. Agora nós temos que ser realmente tratados de igual para igual. É tanto que tem uma chapa aí que foi em 2016, né? Que o candidato a prefeito era da rua aqui, da zona urbana, e o candidato a vice era da zona rural. Né? E parece que isso aí está sendo copiado, né, agora. Olha, eu já falei, né? Para mim é um orgulho, se acontecer também, até para mim é um orgulho que a gente mostra mais ou menos que estamos no caminho certo. Eu sempre falo, eu falei nas outras lives, vou falar sempre, que a gente hoje vê todos os pré-candidatos falar na agricultura, né? Vou voltar um pouquinho que fala na agricultura. Então, para mim é um orgulho estar aqui do seu lado novamente para a gente debater e puxar esse assunto à frente. E quando se fala na agricultura, aí a gente gosta porque... A gente sabe que realmente a zona rural é discriminada justamente nessa fase e nessa parte. E tenho certeza que essa união, né, de 2016 tivesse dado certo, nós não estaríamos da forma que se encontra. Poderia ser uma situação diferente, né? Bem mais confortável, isso aí é. Mas vamos para frente, não vamos viver do passado, não. Vamos olhar para frente, não é isso? Futuro a Deus pertence. E ainda nessa pergunta que eu achei muito pertinente, né? Nessas 3, 4 perguntas, onde todas parecem-me que pedem a mesma resposta. Quando você se trata de um 3º grau, de um curso superior, Petrolândia, existe uma problemática grande, né, Rogério, que a gente está sabendo. Existem os nossos estudantes, Rogério, que estudam em Paulo Afonso e que hoje a gente sabe que muitos desses estudantes, apesar da prefeitura arcar com 50% da mensalidade do transporte, muitos já trancaram os seus cursos porque não têm condições de pagar os R$120, né? E isso aí é um compromisso, eu acredito também, Rogério, do próximo gestor, ele tem que pensar dessa forma. Ora, se você já não tem nada a oferecer para o jovem do município, né, por que não oferecer a ele uma oportunidade de se formar, de voltar como um grande profissional para o seu lugar, para a Petrolândia? Então, isso aí deve ser, sim, prioridade máxima de qualquer governante. Tipo assim, olha, mas
o governante também não pode só chegar assim na frente do microfone e dizer vai fazer assim, vou fazer isso, não. A gente acredita que com critérios, ou seja, quem tem condições de arcar com a metade, vai continuar arcando com a metade. Quem não tem condição de arcar com nada, vão ser estabelecidos critérios técnicos, né, baseados em Bolsa Família e outros critérios que serão avaliados, onde, se for constatado que a pessoa não tiver condição de arcar com os 50%, vai ser integral, vai ser pago integral. Então, isso é um compromisso do próximo gestor, Rogério, independente dele que seja, a gente tem que exigir, e o povo de Petrolândia tem que exigir isso do próximo governante. Nós voltamos a repetir as palavras, né, de que a gente iniciamos, porque é investimento, né? É um investimento que deve ser feito em cima da educação. Já que não se oferece uma outra oportunidade no município no momento, eu até me lembro, Fabiano, que com essa situação de ônibus para Paulo Afonso, quando nós éramos vereadores, teve uma situação pior ainda, né? Que foi cortado, se não me engano, 100%. Foi cortado tudo. Né? E a gente se sentamos e chegamos a um bom senso. Nós fizemos nossa parte como vereador, né? E conseguimos retornar uma situação, né, para que não perdessem seus cursos. Então, a gente já mostra a responsabilidade que a gente já tinha dentro daquela época e tenho certeza que cada dia a gente vê com outros olhos. Temos nossos filhos estudando, sabemos que é necessário chegar a um futuro mais próximo aí com um estudo elevado. Quem não tem estudo fica para trás e a gente não quer isso para os nossos filhos nem para nossos amigos. Então, eu acho que qualquer gestor que venha a ganhar a eleição, a próxima eleição, tem que abraçar essa causa de todas as formas. Outra coisa, Rogério, só para finalizar essa pergunta, né, porque na pergunta de Alessandra e na pergunta de Adriana e também na de Lidiane Santos, tem uma outra parte que a gente não falou aqui, onde falam sobre universidades, né? E sobre o Instituto Federal. Na verdade, o Instituto Federal, ele acredito que quase nem chegou a funcionar, né? Ele fizeram alguns cursos, mas depois caiu por terra, depois houve uma mudança de governo aí, a verba acabou. Então, foi aquele tipo de Instituto Federal que chegou e saiu sem... Foi o sonho de Petrolândia que se virou pesadelo. Lembra que tinha matéria que era o sonho de Petrolândia? Exatamente. E se tornou-se um pesadelo para todos nós. Eu me lembro, Fabiano, também, acho que você se lembra que a gente teve uma conversa com o reitor, e quando foi para a Câmara para a gente fazer a doação da escola agrícola, que era um modelo do nosso município, para que se formasse lá o IFE, eu acho que você se lembra que o meu discurso era contrário. Porque naquela mesma época a gente tinha apresentado projetos, já estava em Brasília para a construção, né, do Instituto. E que era em torno de 24 milhões de investimento no município. Como foi feito em Santa Maria, está pronto, era da mesma época. Serra Talhada está pronto. Isso. Né? E a gente perdeu esse investimento se dizendo, na época, o gestor, que era muito mais fácil se transformar se doasse o prédio. Na verdade, tentaram vender uma imagem que não era para a Petrolândia. Tentaram, não, venderam, né? Venderam a ilusão, porque ano seguinte já tinha eleição, e era um sonho que se tornou-se pesadelo. Então, eu acho que os pré-candidatos também têm que saber o que vai dizer. É como você sempre fala, dizer de onde vai sair, porque dizer que vai fazer é fácil, dizer de onde vai sair, como vai fazer, não é para todo mundo, não. E eu acho que o povo já cansou desse tipo de promessa, de enganação, de ilusões. Não adianta, e nós né, estamos Rogério? aqui para vender ilusão. A gente tem que falar a realidade do que a gente pensa. É como a gente já tem exemplos aqui em Petrolândia recentes, onde pessoas que achavam que poderiam mudar o mundo, né, que era aquele sonhador, onde dizia, eu vou fazer, vou acontecer, né? A gente tem que ter, e principalmente não é nós não, Rogério, é o povo que tem que saber escutar as pessoas, os projetos das pessoas. Eu vejo gente, às vezes, prometer de trazer tal equipamento, trazer isso, trazer aquilo. Tem que explicar qual é o custo desse equipamento para funcionar, né? Não é só dizer que vai comprar. Você vai comprar um carro hoje, você compra um carro por 10 mil, mas você tem que saber que você vai gastar gasolina, que você tem o emplacamento, qual o teu motorista, tudo isso. Você tem que medir o custo, saber qual é a realidade do povo de nossa terra, né? Mas falando do IFE... Acho que tem que seguir logo aqui, depois a gente vê essa daqui, né?
Essa aqui de Gilvan Rodrigues, nós vamos deixar mais para o final para ver se dá um tempinho, porque a gente tem que seguir aqui o que já está, né, no script. Mas dá tempo. Dá tempo, a gente dá. Vê só para fechar essa sobre o IFE, na verdade, foi isso que aconteceu. E quando vocês falam sobre universidade, a gente tem que diferenciar universidade de faculdade. Faculdade eu acho mais possível. Universidade seria uma parceria tipo a que teve com a UPE, né, eu acho que no ano de 99, 2000, onde teve aquele curso de pedagogia, onde foram formados muitos professores aqui, né, e a gente pode sim, o próximo gestor ele tem que fazer parceria tanto com o governo federal como com o governo estadual, né, para trazer um polo, Rogério, um polo de uma universidade como a UPE para Petrolândia, como já teve. E né? aí é fazer gestão para ir buscar. Exatamente. Aí é fazer gestão realmente para quem vai buscar. Aí não seria com recurso do município, mas uma contrapartida do município, onde poderia emprestar, ceder um prédio público até funcionário, né, em um horário que não estivesse sendo usado, mas que eu me lembro bem, Rogério, que teve a Funeso há poucos anos, inclusive eu cursei, né, e a gente foi enganado, tudo, teve aquela corra toda, teve reunião e tal, e foi uma coisa muito desconcertante para o povo de Petrolândia. Você foi um dos que foi enganado, né? Eu fui enganado, inclusive está na justiça. Né? Por quê? Porque a Funeso estava lá. Quando chegou, não teve aquela preocupação se tinha autorização para funcionar fora de Olinda. Ela era de Olinda. Então, lá em Olinda, se você entrasse no MEC, no site do MEC, estava lá, tudo regular, tudo certinho. Mas só que ela estava regular para funcionar lá em Olinda, né, Rogério? Lógico. Não era em Petrolândia. Então, é isso que tem que ter, todo gestor tem que ter cuidado, em relação a tudo isso aí. Então, é a intenção também de se fazer parceria público-privada, né, junto com a parte privada, para trazer faculdades, extensão, tudo isso para Petrolândia. Né? E sair aliada àquele primeiro momento, que é cuidar das creches, cuidar da educação infantil, do fundamental, até o nono, né? Cuidar dos universitários, do transporte dos universitários. Então tem que ser um conjunto de ações. É aquela velha história, não se começa uma casa pelo telhado, né? Pois é. Mas que a gente vem e pode ter certeza que não é um sonho de cada uma dessas pessoas que perguntaram, não. É um sonho, acho, de todo petrolandense, a gente realmente ter essa sonhada faculdade. Agora, com os pés no chão e com muita tranquilidade e com gestão para que a gente possa chegar a esse sonho. Eu espero, Lidiane, Alessandra, Vanúzia e Adriana, eu espero que a gente tenha respondido à altura a indagação de vocês em relação a isso. Mas vamos para a próxima pergunta do internauta do Facebook, Henrique Moraes. Fabiano e Rogério, queria saber de vocês, gostaria de saber em relação às escolas da zona rural, né, que acho que aí é uma pergunta, e o transporte de nossas crianças, jovens e adolescentes, né? O Henrique, ele quis falar sobre a situação das escolas da zona rural e outra situação do transporte escolar. O que a gente defende, Henrique, e essa parte o Rogério tem muita propriedade para responder também, né, que em relação ao transporte escolar, qualquer gestor ele tem que ter um olhar diferenciado para isso aí. É o que a gente falou lá atrás, né, Rogério? De ter o mesmo patamar, o mesmo tratamento às escolas da zona rural e a zona urbana. E o transporte tem que ser um transporte de qualidade. O que não pode acontecer é um transporte sem qualidade, com ônibus quebrado, em fase Na verdade, depreciados. Essa pergunta do nosso amigo Henrique sempre vai bater naquele contexto que a gente iniciou mesmo. As escolas da zona rural não têm o que a zona urbana tem. Apesar da zona urbana faltar algumas coisas, mas ainda tem uma atenção, vamos dizer assim, diferenciada. Né? Eu não sei se ele é da zona rural também, provavelmente seja, né? Porque ele fazia essa indagação, mas eu quero dizer ao Henrique que a nossa preocupação sim, sempre foi e vai continuar sendo, para que a gente possa realmente fazer
uma gestão, ou nós, ou quem quer que seja, que venha ganhar a eleição, para que possa fazer uma gestão realmente unificada, que mostre... O próximo gestor, né, Rogério? É o próximo Que gestor, pode né? ser, né? Qualquer E um, né? eu posso bem dizer, como eu falei aqui, que são 3 filhos meus que estudam na zona rural e em escola pública. E lá, Fabiano, o que eu posso dizer é que tem sala que nem ventiladores funcionam, passa o ano todinho sem funcionar. E eu acho que é injusto, eu acho que hoje não tem mais esse negócio de ventilador em sala de aula. É um pecado, até a economia de energia a gente pode fazer. Né? Em vez de colocar 4 ventiladores daqueles grandes numa sala, se a gente colocar 1 ou 2 ar-condicionado, a gente vai climatizar a sala, vai dar um ambiente muito melhor, tanto para o professor desenvolver seu trabalho, quanto o aluno também ter mais tranquilidade em fazer as suas atividades. Eu acho que qualquer gestor do município hoje, principalmente numa cidade como Petrolândia, não pode pensar em botar ventiladores e nem deixar sem ventiladores como hoje não tem. Antiquado, né? Como hoje não tem. Né? Eu posso dizer com propriedade, a escola que meus filhos estudam, falta. Tá certo? Então, assim, eu acho que o próximo gestor ele tem que realmente pensar em climatização de todas as salas, vai ter economia de energia e mais qualidade de ensino para os meninos. Com certeza, Rogério. É o que você falou, né? E, Henrique, em relação a isso aí, o que a gente pensa e que o próximo gestor ele tem que fazer e ter um olhar com carinho e com critério é em relação às licitações quando for fazer para a contratação do transporte escolar. Né? Mas, em relação às escolas da zona rural, a gente já falou um pouco sobre a climatização, a gente falou no início, né, Rogério? Que é como o Rogério falou agora, não é nem questão... A economia talvez nem aumenta o consumo de energia, né, Rogério? Não, eu tenho certeza que a gente vai economizar energia. E melhora o aprendizado do aluno. Já pensou o aluno tá ali com aquele ventilador zoando no pé do vidro dele, com aquele vento quente ali? Sobre o transporte, é como você falou. Eu acho que quando se faz uma licitação, uma empresa ganhadora dessa licitação, ela tem que ter compromisso no que ganhou. E aí o gestor e a fiscalização tem que estar em cima. Se não está com um ônibus adequado, ou se pune para que se coloque, dê um prazo, sei lá, de 30, 60, 90 dias e se adequar à situação, ou quando se faz a licitação, tem a primeira ganhadora, tem a segunda, tem a terceira, desclassifica, macho velho, e vai-se embora. Agora, que não pode ser pagar por um ano, vamos dizer aí, nós estamos no ano 2020, lá na licitação diz até um ano até 2010. Aí você botar um 88 como a gente vê rodando, então aí é absurdo. Verdade. Ô, Rogério, já que a gente está falando sobre educação na zona rural também, e teve essa pergunta de Henrique, onde ele fala sobre o que é que a gente pensa das escolas da zona rural, eu acho que é pertinente a gente falar para todo mundo que está nos ouvindo aqui, né, o pensamento nosso para o próximo gestor em relação a isso também da questão das creches. Né? A gente tinha conversado, a gente vem conversando muito, eu e o Rogério, e a gente tem uma ideia que o próximo gestor ele faça uma extensão em cada agrovila, né, Rogério? De uma sala ou duas em cada escola, para que sirva de creche para as crianças daquela agrovila. Não seria construída uma creche no meio do mato ou entre uma agrovila e outra, mas sim aproveitando cada escola de cada agrovila, né, Rogério? E aumentando 1 ou 2 salas, dependendo da demanda, para que o filho do assentado, do reassentado e dos moradores ali frequente a creche ao lado da escola já, no mesmo espaço. Então, isso aí a gente vem debatendo. É lógico, né, Rogério, que a gente tem um plano, a gente sabe que o próximo gestor também ele vai ter que fazer uma audiência pública, reuniões com os pais dos alunos para saber realmente o que é que eles querem em relação a nuclear a educação, a não nuclear. Isso aí quem tem que ter uma grande responsabilidade realmente são os pais dos alunos e os alunos próprios, né? Eu acho que não vai mais existir esse tipo de gestão para funcionar bem dentro de um município, aquela gestão de punho de ferro, de dizer que eu vou decidir, vou fazer uma construção de uma escola sem discutir com a sua comunidade, com a sociedade, né? Eu acho que tem que ter muita transparência hoje com o recurso público e tem que fazer aquela gestão compartilhada, como a gente sempre fala, né? Acho que todos os assuntos pertinentes a qualquer que seja a comunidade, ela vai ter que ser discutida com a comunidade para depois a gente transformar em projeto e daí execução.
Eu acho que isso que é gestão compartilhada e fazer com toda a transparência do mundo. Essa parte da creche, você sabe que é muito importante. A gente vem andando na zona rural, você vem sempre comigo aí os finais de semana, a gente não pode andar, mas vai numa casa, noutra, fazendo esse acompanhamento. E a gente vem ouvindo muito. Vocês lembram que na empresa lá em Zé Afonso, ele chegou a dizer que perdeu vários funcionários, justamente Exatamente. porque houve uma denúncia, né? Porque as mães levavam seus filhos, isso é de praxe mesmo. Levava seus filhos, deixava ao lado da roça e ia trabalhar. Então ele recebeu uma denúncia que não poderia ficar naquela situação. Quer dizer, as mães deixaram de ir trabalhar, de ter sua renda, justamente porque não têm onde colocar seus filhos. Eu acho que é de suma importância de ter essa creche na zona rural, como aqui na zona urbana, porque como você tocou, Fabiano, você lembra que a gente era vereador e foi feito até processo, tem inquérito civil rodando aí, justamente por conta daquelas creches. O dinheiro foi pago a certas empresas, não construíram, empresa faliu, foram-se embora. Embolada da gota, viu? E quem ficou no prejuízo? A sociedade. Então isso não é gestão, né? Isso não é gestão para que Petrolândia reviva essas situações. Veja só, faltam duas perguntas aqui, né? Tem um aqui que é da seguidora do Instagram, Luciana. Em relação, pergunta muito importante essa, viu, Rogério? Essa aqui... Quem é essa daí? Luciana Souza. Pronto. Em relação aos precatórios do Fundef, você sendo prefeito ratearia os 60% com os professores? Eu não posso dizer que se eu fosse prefeito, mas se eu fosse o gestor de Petrolândia, né? Se eu fosse o gestor de Petrolândia, com certeza todos os professores do município sabem que é nossa intenção, de Rogério e a minha, de pagar todos os anos, de ratear os 60% do Fundef com os professores. E isso aí, com certeza. E isso aqui tem aquela pergunta aqui que chegou agora, né, de Gilvan Rodrigues, professor Gilvan Rodrigues. Viu? Eu gostaria de acrescentar aí nessa parte dos 60%. Isso. Pois não, Fabiano, porque na verdade, quando a gente fala de 60% do Fundeb e que não é rateado, a gente tem que dar exemplo. Salgueiro já foi, acho que Belém de São Francisco está sendo. Teve uma cidadezinha em Alagoas que foi a pioneira e o prefeito, né, fez esse rateio. E a gente volta a repetir. Não é direito? Não é direito do professor? Não é um investimento que está sendo feito na classe da educação? Então, assim, cara, acho que seja quem for o gestor de Petrolândia, olha o exemplo de Salgueiro e veja no que se deu. Não deu prejuízo nenhum ao município, pelo contrário, deu um incentivo maior aos professores, aos profissionais da educação, para que cumprissem seu papel e seu trabalho com mais dedicação aos seus munícipes. Então, assim, eu acho que seja quem for o gestor, tem que rever isso aí, tem que ver essa situação, porque é de direito. Se é de direito, é fazer o que está certo. Certo. Nosso amigo professor Gilvan Rodrigues, do grupo lá nosso, do 14. Valeu, Gilvan. Está aí nos acompanhando. Você é uma das pessoas, uma liderança na área educacional de Petrolândia, que veio aí para contribuir, né, e nos fez essa pergunta. O governo vai investir na capacitação dos professores continuada, né? Quando a gente já fala da questão do rateio, já é uma forma de fortalecer isso, uma forma de contribuir com o professor. E é lógico que a gente quer fazer parcerias e quer investir na capacitação de todos os professores. Vou voltar para o que a gente fez, começou aqui na live, onde a gente falava da educação e dizia que a educação que a gente pensa de Petrolândia são três coisas. O aluno, a gente tem que pensar no aluno, no professor, que aí eu respondo sua pergunta, né? E no futuro de Petrolândia. Então, se qualquer gestor ele pensar nessas três, na equacidade, na igualdade e igualmente na importância desses três fatores, o aluno, o professor e o futuro de Petrolândia, ele vai saber que a capacitação é de suma importância para o ensino de Petrolândia, não só de Petrolândia, como do Estado e do mundo todo, né?
Então tá aí o que a gente pensa, Gilvan, e queremos mais sua participação, viu, no tema educacional, tá bom? A gente, antes de encerrar, né, Rogério, a gente também queria parabenizar amanhã nossa querida Petrolândia, está completando 111 anos, né, de emancipação política. Convidar vocês, amanhã que vai soltar o vídeo nosso, a partir de que horas? Amanhã, a partir de 5 da manhã, convido a todos vocês para assistirem no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, o vídeo que a gente fez, eu e o Rogério, em homenagem aos 111 anos de Petrolândia. Observe, ficou muito bonito o vídeo e a gente queria que vocês assistissem junto com a gente. É uma surpresa para todos vocês. 111 anos, Petrolândia, parabéns. Uma terra que a gente acredita, uma terra que a gente nasceu, a gente se criou, está criando nossos filhos, queremos criar nossos netos, que nossos filhos criem nossos bisnetos e por aí vai. Uma terra adorada que eu nunca imaginei, Rogério, estar morando em outra cidade. Nunca passou por minha cabeça sair de Petrolândia. Aqui eu fico na felicidade ou na tristeza, mas não abandono. Quando eu vou uma viagem dessas que eu vendo meus alhos, meus temperos, e que eu saio de Petrolândia, o coração aperta. E na hora que eu estou voltando, que eu vejo aquela placa, bem-vindo a Petrolândia, vem aquele alívio. É aquela terra que está no nosso coração. É isso? Quando vê aquele velho Chico ali, né, que é a chegada, já se anima, né? Dá vontade de dar até um mergulho. Então, exato. A gente tem andado muito, respeitando a pandemia, né, que a gente pede que todos fiquem em casa, né, mas nas nossas andanças virtuais que a gente tem feito, né, porque pessoalmente não pode, mas virtuais, as nossas visitas, né, as nossas conversas com as pessoas, a gente está muito feliz, está muito satisfeito com a receptividade das pessoas, com o sentimento de mudança das pessoas. E é desse jeito, né? Eu estou tomando um pouquinho aqui, depois também você faz a consideração vamos final. Vamos embora. Mas eu queria também falar um pouco, né? E como essa eleição é atípica, o único meio de a gente chegar até as pessoas vai ser pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, através do Zap, né? A gente vai ter que usar muito esses meios, essas redes sociais, e que vocês, através do Instagram nosso, Fabiano Marques 14, né, do Facebook e do nosso canal do YouTube, que procurem, se cada um dos nossos seguidores arrumar mais 5 ou 10 seguidores para escutar nossas propostas, será de grande valia para a Petrolândia, porque volta a bater na mesma tecla. Vocês têm que conhecer o conteúdo dos candidatos, dos pré-candidatos, de quem quer ser alguma coisa em Petrolândia. Não é só querer ser por querer ser, não. Tem que dizer, tem que mostrar o que sabe, tem que mostrar que conhece o município, tem que mostrar que conhece a educação, a saúde, todas as áreas de nossa Petrolândia. Então eu vou me despedir de vocês, convidar para a próxima terça-feira. Nós vamos às 8 horas, às 20 horas, né? Uma área muito importante, um tema muito importante que a gente quer debater também, que é muita pergunta de vocês aí, né? Vai ser sobre a cultura, sobre o calendário cultural de nossa Petrolândia. Aí vai falar de Petrofest, de Arraial dos Amigos, aí vai falar de festa de outubro, de vaquejada, de pega de boi, de torneio de futebol e por aí vai. E eu sei que muitos de vocês, principalmente aquelas pessoas mais jovens, eles gostam muito e vão muito interagir com isso aí. Então eu me despeço de todos vocês, agradecendo por mais essa live, por mais esse carinho de vocês e convidando para a próxima terça-feira. A gente quer vocês junto com a gente de novo, novamente. Valeu, muito obrigado. Vou passar para Rogério agora, dar os parabéns de Petrolândia, fazer suas considerações finais, né, Rogério? Uns 5 minutos aí, né? Parabéns, Petrolândia, parabéns ao povo de Petrolândia pelos seus 111 anos. Fala, Rogério. Eu só tenho 1 minuto, eu vou dizer, meu nome é Enéas. Não, na verdade, eu tenho que agradecer a todos, né, os ouvintes da gente aí, os internautas, e agradecer a Deus, agradecer a toda a equipe.
realmente parabéns Petrolândia, parabéns a todos que estão aí contribuindo para que a gente possa realmente fazer o nosso trabalho, o pensamento que a gente tem, que é ver nossa Petrolândia melhor. Então, parabéns Petrolândia e uma boa noite a todos e até terça-feira, se Deus quiser. Madalena, ficou faltando responder a sua, ó. Não deu tempo não. Na próxima a gente responde, mas falando sobre as creches, viu? Valeu, um abraço, obrigado por ter nos ouvido também, nos acompanhado. Valeu, Madalena, obrigado, nossa futura vereadora.